Olá! Hoje nós vamos saber como está a produção no Acre, conhecer quais são os incentivos que o governo do estado oferece e também conhecer quais são os avanços que ocorreram nessa área nos últimos anos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o professor José Fernandes do Rego, que é professor da universidade, mestre em economia e vai também falar para a gente sobre o estado do Acre, a Secretaria de Produção, que é a secretaria que ele trabalha. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que está a produção no Acre? Ela está em intensa recuperação da grande crise que atravessou nos últimos 10 anos. A gente tem resultados bastante animadores, né, nesses últimos 3 anos, em vários setores. No extrativismo, para falar da produção no campo, né, no extrativismo na própria pecuária e na produção de grãos e na produção de alguns produtos que não eram produtos fundamentais da economia do Acre, né? Algumas frutas tropicais, palmito e assim por diante, né? De modo que no campo tem havido um avanço considerável, né? Graças aos instrumentos de incentivo que o governo adotou nesses Quais são últimos esses 3 instrumentos? anos. Ora, são os mais diversos, né? Tem, por exemplo, no caso do extrativismo, tem a subvenção da borracha, né? Tem toda a parte do Prodex, de aplicação do Prodex, que é um programa de desenvolvimento do extrativismo que faz parte do FNO especial, que é o Fundo Constitucional do Norte, e que financia principalmente seringueiros, né? Comunidades de seringueiros. Tem a parte de infraestrutura produtiva, no caso da castanha, por exemplo, as usinas de beneficiamento de castanha de Chapuri brasileira, que vão beneficiar 40% da produção do estado. Enfim, tem uma série de instrumentos de apoio ao extrativismo, que são configurados no crédito e na subvenção. Tem o apoio ao escoamento da produção extrativista, através do convênio, né, com associações e sindicatos para transporte da produção nos rios, com barcos, né? E tem no caso da agricultura, né? No caso da agricultura tem o FNO especial, através do ProRural. O Acre é um dos estados que proporcionalmente cresceu mais a aplicação do crédito rural, né? Cresceu mais a aplicação do crédito rural. Nos 3 anos, o FNO aplicou 75 milhões de reais, de um histórico de 10 anos de existência do FNO quando nós entramos no governo, em 1999, quando nós entramos no governo, havia passado 10 anos de FNO, de aplicação do FNO. Nesses 10 anos, foram aplicados aproximadamente 50 milhões. Então, uma média de 5 milhões por ano, né? O que E aconteceu? nós aplicamos 75 milhões em 3 anos. E por que então? Como é que foi que se facilitou para que esses produtores tivessem acesso ao FNO? Qual foi a negociação feita com o banco? Porque a gente sabe que é muito difícil para um produtor ter, né, acesso ao financiamento, ou já foi, pelo menos, muito difícil. Tradicionalmente, o crédito rural é um crédito relativamente burocrático, né? Dadas as dificuldades que o pequeno produtor tem de se documentar, de apresentar algumas exigências documentais que os bancos exigem, né? Mas principalmente a dificuldade vem da falta de assistência técnica, né? Como era tradicional no Acre, há 20 anos que não se tinha um bom serviço de assistência técnica, e da infraestrutura física, né? Por exemplo, estradas, rios navegáveis, né? Rios limpos navegáveis, né? Transporte com custo barato, né? Eletrificação rural, tudo isso são infraestruturas que permitem o produtor tomar o crédito e realizar a produção, né? Realizar compreendendo aí a comercialização da produção, levar a produção feita até o mercado, né? Então havia essas dificuldades. O governo recuperou, o governo da Floresta, o governo Jorge Viana, não só recuperou o que já tinha de assistência técnica, né? Que estava toda destroçada na sua parte material e na parte humana também,
porque praticamente os técnicos da assistência técnica estavam concentrados em Rio Branco, e eram poucos, eram da ordem de uns 50 técnicos, muitos concentrados aqui no Vale do E Acre. esse número aumentou, professor? Hoje nós temos quase 200 técnicos no estado todo, com escritório de assistência técnica em todos os municípios, o que não havia antes, né? Que não havia antes, e com um programa de capacitação à altura das necessidades que hoje o Acre tem, a produção do Acre exige, né? Então essa parte de assistência técnica é fundamental para você ter uma boa parceria com o sistema bancário, que, principalmente com o BASE e o Banco do Brasil, que trabalham no crédito rural. Sem assistência técnica é impossível ter crédito rural, né? E a parceria foi possível por causa disso, por causa dos programas de infraestrutura para a produção que o governo vem implantando, né? E a parceria mesmo com o BASE na organização das comunidades, né? O governo estimulando a organização das comunidades com o movimento social, né? Como a FETACRE, os sindicatos de trabalhadores rurais, o Conselho Nacional de Seringueiro, as CPTs, quer dizer, todo esse universo de instituições da sociedade civil que trabalham no campo, né? Em articulação, em parceria com o governo. Inclusive nós tivemos nesses 2 anos convênios com a FETACRE, com o Conselho Nacional de Seringueiro, com o sindicato, para reforçar a organização, com associações de produtores. Ou seja, todo mundo está envolvido, né, professor? Para reforçar a organização dos trabalhadores rurais, dos seringueiros, para que eles pudessem ter acesso às políticas públicas, não só ao crédito, mas à assistência técnica, à infraestrutura, ao armazenamento, ao transporte da produção e assim por diante, né? Então é todo esse conjunto de políticas públicas que permitiu um grande avanço na produção desses 3 anos. A produção de grãos, por exemplo, aqui na região onde o zoneamento econômico e ecológico do Estado definiu como área propícia à produção de grãos, intensiva de grãos, né? Que é aqui entre Senador Guiomar Crelândia, Plácido de Castro e Rio Branco, esse espaço aqui, essa região, né? Tem uma área de 5% do território do Estado que permite a produção de grão de forma intensiva, com uma certa tecnologia moderna, né? Com mecanização e etc, né? Então aí se estabeleceu uma produção de grãos, principalmente de milho, que se definiu como sendo o grão do Acre e que foi explosiva a ponto de se ter, nós tivemos o ano de 2000 uma produção de 100 mil toneladas, né? E é verdade que até já está sendo exportada para o Peru? Justamente, o ano passado houve uma exportação ainda pequena, de 400 toneladas, né? Mas é um negócio inicial que vai permitir, né, pela sua ampliação, um escoamento da produção de milho do Acre para um mercado que é amplo, que é um mercado que é um produtor de aves considerável, e que, portanto, precisa de milho, né? Professor, e qual a expectativa assim, dos produtores, né? Como é que eles receberam todos esses incentivos, todas as articulações feitas com as comunidades, né, com as organizações? Como é que ele está se vendo, né, nesse momento, nesse processo de desenvolvimento mesmo do nosso estado? Há assim uma grande animação no meio rural, né? Um grande contentamento, né? E uma expectativa muito favorável, né? A gente vê no discurso das lideranças, né? Eu percorro o estado frequentemente, né? Eu passo 15 dias do mês, de todo o mês, né? Eu passo 15 dias no interior do estado, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, vou ao Vale do Acre, vou ao Vale do Purus, né? E eu vejo no discurso das lideranças assim uma manifestação que passa para a gente a compreensão de que este é o único governo, talvez nos últimos tempos, que de fato teve uma atenção prioritária para a produção no campo, né? E a gente vê assim uma esperança muito grande, né, de que isso persista, né? E assim uma grande satisfação. Eu posso assim dar um exemplo. Recentemente, as lideranças lá da região dos rurais, lideranças rurais, né, espontaneamente, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais e das associações de pequenos produtores rurais, organizaram um grande ato com 4 mil trabalhadores e chamaram o governador.
E eu pensava que ia ser uma coisa para pedir, né? Para pedir, para apresentar as demandas, né? Porque sempre foi dessa foi forma, assim, né, essa que se forma, conseguir né? alguma Se coisa, faz né? uma grande concentração de gente e passa as reivindicações ao governador. Não era nada disso, surpreendentemente, né? O governador ficou espantado, eu também me surpreendi, porque ninguém apresentou nenhuma demanda e o objetivo era a única coisa para dizer ao governador que estavam contentes com o trabalho que o governo estava realizando nas áreas rurais. E citando tudo aquilo que o governo fazia em cada comunidade. Foi uma grande festa, tinha gente de tudo que era lugar, né? Desde o Alto Juruá até o Moa. E foi assim um momento extraordinário, né, para a gente medir os resultados e principalmente a percepção que os trabalhadores rurais têm do trabalho que o governo está fazendo nas áreas rurais. Então é uma coisa desse tipo. Então a gente vê o ânimo, né? Um ânimo muito para cima dos trabalhadores rurais, dos seringueiros, uma grande esperança, né? E principalmente a certeza de que aquilo que a gente está fazendo resulta em benefícios para a melhoria da vida de cada família rural. E quais são os produtos, professor, hoje que nós temos no Acre para oferecer, né? O que a gente pode mostrar? Olha, isso aqui é do Acre, a gente tem isso aqui para comercializar. Como é que é essa relação nossa comercial mesmo com os outros estados e até mesmo agora com essa relação com o Peru, que acho que com certeza vai ser um sucesso, né? Eu vou começar assim, para falar de produtos do Acre, ninguém pode deixar de falar em borracha, né? Com certeza. Então, hoje, ao contrário das expectativas de 4 anos atrás, que eram expectativas extremamente pessimistas com relação aos produtos tradicionais do extrativismo, como borracha e castanha, né? A borracha naquela época, em 1998, não havia compradores para borracha, nem havia ninguém interessado para produzir porque não tinha mercado. O preço era muito baixo, era 50 centavos o quilo de borracha, e dados os preços dos bens de consumo dos seringueiros, não compensavam. Os custos estavam acima do preço. E eles estavam voltando, vindo aqui para a cidade, né? Como você sabe, havia um êxodo rural muito grande, né? Isso é uma coisa histórica de 30 anos, né? E com os incentivos que o governo deu para a borracha, a subvenção estadual, a gerência da subvenção federal pelo Estado, que isso foi uma coisa também fundamental, né? O Prodex financiando os seringueiros, né? O apoio que a Secretaria de Floresta e Extrativismo vem dando para escoar a produção, para organizar as comunidades, tudo isso reanimou a produção de borracha no estado. E muitos seringueiros voltaram da cidade para os seringais. E a produção de borracha, que não existia, né? Hoje pode-se ter uma expectativa, nesse ano agora, de produção de 4.000 toneladas, quando chegava aí no máximo em 1998 a 1.000 toneladas, né? E mais do que isso, o preço que era de 50 centavos, hoje se paga, contando-se a subvenção estadual, o preço alcança aí por R$ 1,30, R$ 1,40 reais. É significativo, realmente. É um aumento significativo, e ao contrário do que acontecia, que ninguém queria comprar borracha, não existia compradores, agora existe uma disputa das empresas beneficiadoras do Sul para comprar a borracha do Acre, né? A Pirelli, inclusive, a Pirelli, também por trabalha, exemplo, né? fez um compromisso aqui com o governo e com as comunidades de comprar toda a borracha do Acre. Então tudo isso, toda a borracha do Vale do Acre aqui, né, que fosse produzida. Então tudo isso cria um cenário novo para a produção extrativista, né? E não quer dizer que isso seja a redenção do Acre, que isso seja o principal fator de desenvolvimento, né? É um fator fundamental de desenvolvimento, fixa a população seringueira no campo, leva mais população seringueira para dar empregos onde não tem na cidade para esse tipo de mão de obra, né? E o outro produto que a gente pode identificar? Farinha de Cruzeiro do Sul, por exemplo? Tem a castanha, tem a farinha de Cruzeiro do Sul, tem o palmito agora, né? O palmito, o Acre tem 1 milhão e talvez 400 mil ou 500 mil hastes de palmito para colher agora, é agora. Então, estava perdendo, inclusive, por falta de compradores. Agora, esse ano, né, quando você tem uma boa produção de qualidade como é a nossa, né, sempre aparece o mercado, Você tendo qualidade, tendo preço, aparece o mercado. E tendo escala também aparece o mercado. É o que está acontecendo com o Acre. Então tem 2 empresas de Rondônia, beneficiador de Rondônia. Rondônia não tem capacidade para abastecer essas empresas de matéria-prima, estão comprando no Acre, entendeu?
E tem a Bonal que compra e tem a Vereda, que esteve parada durante um certo tempo, agora está voltando para comprar palmito. E nós acreditamos que agora nós vamos resolver o problema do mercado do palmito, que é, sem dúvida, o palmito de pupunha, uma oportunidade econômica importante para o Acre, né? Tem a castanha, tem a farinha de Cruzeiro do Sul. A farinha do Cruzeiro do Sul é hoje, não a farinha do Cruzeiro do Sul, mas o produto básico da economia do Juruá, que movimenta toda a economia e que é uma economia que está crescendo rapidamente, né? Você vai em Cruzeiro do Sul, são empresas novas se instalando, comerciais, né? Saindo de Rio Branco, colocando filiais lá, vindo de outros lugares. Por quê? Porque ali corre muito dinheiro. Corre muito dinheiro. Quando nós entramos no governo, me permita acrescentar essa informação, um saco de farinha de 50 quilos estava sendo pago a R$10 no máximo, né? Hoje está se vendendo de R$35 e se fala até em R$38, R$40. Então, por que o preço subiu? Porque o governo fez uma promoção desse negócio, né, da farinha no mercado regional. Então, todo o mercado regional de Belém, Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Rio Branco, todos estão comprando farinha do Cruzeiro do Sul. E essa farinha é uma farinha que entra no mercado e vai expulsando as outras farinhas de mesa, né? E de modo que ali se constitui um polo produtor de farinha, que é alguma coisa muito séria, não é mais aquela coisa curiosa de trazer 1 quilo de farinha do Cruzeiro do Sul, são milhares de toneladas. Professor, então quais são os outros, das outras regiões do estado? Tem a Madeira, por exemplo, que é a grande potencialidade da floresta, né? Que pode ter assim, exploração imediata, né? Ela está disponível, só precisa ser feita de uma forma racional e sustentável, né? Essa discussão com os madeireiros, como é que está, professor? Pela primeira vez, o governo senta, né, para conversar com os madeireiros, com os extrativistas. Como é que é essa relação? Tem um acordo com os empresários madeireiros, que foi coordenado pela Secretaria de Floresta e Extrativismo, que permitiu a gente atravessar esses 3 anos, né, produzindo madeira, sem grandes atropelos, e que vai levar aos atuais empresários, que de certa forma trabalhavam não inteiramente dentro da legalidade, a trabalhar dentro da legalidade, inclusive com madeira manejada, com manejo sustentável. Isso abre um mercado novo para a madeira do Acre, né? Com certeza o valor aumenta muito da madeira, né? O valor aumenta, né? Você cria outras oportunidades de mercado, mas principalmente a gente pensa na madeira através das florestas estaduais, por exemplo, com o projeto BID, que o governo está negociando agora, que deve entrar em implantação este ano. Nós devemos ter, ao longo do tempo, aí pelo menos 3 florestas estaduais, ali entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, e onde vão entrar grandes empresas, ali explorando madeira. A estrada, ao mesmo tempo, vai sendo asfaltada e o porto de Cruzeiro do Sul construído, no investimento no porto, só no porto de R$5 milhões, né? Então, toda essa infraestrutura vai permitir ter uma grande economia da madeira ali naquela região, né? E aqui, nas outras regiões, certamente surgirão também florestas estaduais que vão ser definidas e principalmente o manejo comunitário de madeira. Já tem 3 projetos de madeira produzida por comunidade com manejo sustentável e uma, inclusive, com certificação ambiental, que é ali em Chapuri, né? Chapuri? Em Chapuri. Essa região aqui é a mais trabalhada nessa questão da nessa madeira? Na parte comunitária, aqui a região está sendo mais trabalhada. No manejo comunitário tem um projeto no Antimari, tem um projeto em Chapuri e tem um projeto aqui em Plástico de Castro. Professor, e o Guaraná? Como é que a gente trabalha comercialmente com o Guaraná? Ele realmente tem mercado para a gente? O Guaraná é um produto de grande potencialidade. O Acre sempre produziu, sempre teve uma produção tradicional de Guaraná, em pequena quantidade, em Cruzeiro do Sul, que ficou patinando durante muito tempo, né?
Agora, no nosso governo, o grande problema do Guaraná lá, primeiro são as condições de produção, tem que se produzir um produto de qualidade. E, em segundo lugar, é acessar o mercado, que é um mercado muito exigente. Mercado exigente na qualidade do produto e no preço. É porque o mercado do Guaraná é um mercado de classe média, né? De classe média, assim, para um consumidor muito exigente, né? Em termos de qualidade. E as empresas que compram, por exemplo, para utilizar em refrigerantes, como a Brahma, a Antártica e outras, né? Também tem uma exigência de qualidade para o processo industrial, que é muito específico, né? De modo que não havia essas condições para acessar o mercado. Agora, nós estamos, a Agência de Negócios do Acre e a Secretaria de Produção fizeram um trabalho lá na região, né? A ANAC, que é a Agência de Negócios, na parte de promoção de negócios, né? E a Secretaria de Produção na parte de melhorar as condições de produção e de organização dos produtores. E agora mesmo a Ambev, que é a associação da Brahma e da Antártica, se comprometeu a comprar a produção daquela região, né? Que boa Este notícia ano já tem o primeiro negócio, né, foi um negócio que foi intermediado pelo senador Tião Viana, né? E hoje, agora mesmo está sendo fechado um negócio de quase 20 toneladas. Interessante isso, só foi aparecer esse anúncio que a Ambev iria comprar, que apareceram outros compradores que não existiam. Concorrência, né? Lei da concorrência. E um negócio fechado lá de 10 toneladas. De modo que de agora por diante a gente tem uma expectativa de um mercado aberto, com um preço que atende às expectativas dos produtores, e isso vai viabilizar a produção tradicional de Guaraná lá do Juruá, né? Aqui tem a produção de milho, como eu já falei, aqui no Alto Acre, no Baixo Acre. No Alto Acre tem toda a produção extrativista de borracha e castanha, né? E também tem uma produção de grãos lá bastante apreciada, principalmente de arroz. Aquela região produz bastante alimentos, grãos, para vender ali na Bolívia e no Peru, né? Ali tem um comércio bastante intenso entre a região de fronteira do Peru e da Bolívia e a região de fronteira ali do Brasil, né? E no Purus nós temos também a produção extrativista, né? Tem a produção de farinha e cana-madureira ali, um produto importante, né? E também a produção de grãos. Mas o que há de fato, de novo, na agricultura é essa mudança para a produção agroflorestal, né? Que é uma mudança que não vai ser em 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. É uma mudança de longo prazo, uma nova concepção de produção sustentável, né? Com os sistemas agroflorestais. A exemplo do que fez o projeto RECA, que foi um projeto que, embora hoje está dentro do território de Rondônia, foi todo conduzido com políticas públicas aqui do estado do Acre, né? E a sua relação toda é com o Acre, que é um sucesso e que está se estendendo no resto do Acre. Por exemplo, o palmito que tem sido produzido aí, o cupuaçu, né? Vem dessa nova concepção de produção sustentável dos sistemas agroflorestais. Então essa é uma expectativa que a gente tem de ter produtos, oportunidades novas, né? Para a agricultura no estado. Professor, tem algumas pessoas que gostariam de fazer perguntas para o senhor e a gente agora vai então ouvi-los, tá bom? Tá certo, mas eu queria só acrescentar uma coisa. Não. É a questão da agroindústria, né? Agroindústria. Tudo isso, toda essa produção, não teria muito sentido econômico para o desenvolvimento do Estado se não tivesse acompanhado da agroindustrialização. Então, o governo tem esse programa de agroindustrialização agora mesmo. Explica melhor para a gente o que é essa agroindústria, né? A agroindústria é justamente a transformação, o beneficiamento ou a transformação dos produtos primários da agricultura ou do extrativismo em produtos mais elaborados, né? Por exemplo, quando você pega a castanha, desidrata, quebra, desidrata e embala, você está agroindustrializando a castanha. Se você transforma em óleo, também é uma agroindustrialização. Então, isso tem um programa do governo aí para isso, inclusive o distrito industrial está sendo todo reestruturado e ampliado, né, para abrigar empresas, né? Tem uma lei de incentivos às empresas, né? Não só de incentivos tributários e financeiros, como incentivo de infraestrutura, né? De locação, de tudo, né? Tudo isso compõe um conjunto de incentivos que está permitindo, por exemplo, a indústria de móveis se estabelecer em Chapuri, móveis com madeira certificada, que é uma novidade, tem uma empresa fazendo isso no Polo Moveleiro de Chapuri. E aqui em Rio Branco, com a reestruturação do Distrito Industrial, também vamos ter um Polo Moveleiro moderno. Então, toda essa organização, né, da agroindústria vai permitir agregar valor ao produto, criar novos empregos e renda
para a população. Que bom, professor, mas vamos então ver o que as pessoas têm para lhe perguntar, né? Vamos lá. Professor Rego, eu sou Sérgio Lopes e gostaria de saber se esse novo conceito de florestania nos ajuda ou não a conquistar novos mercados para os nossos produtos. Ora, Sérgio, o conceito de florestania é um conceito elaborado pelos povos da floresta, né? Naturalmente teve alguém que sistematizou isso, mas na verdade isso vem da tradição, da cultura dos povos da floresta, das pessoas que moram aqui nessa região, que é uma região de floresta. Ora, a produção da floresta é uma produção que tem uma referência ambiental. Eu acho que o conceito de florestania, que é um conceito que diz respeito aos direitos dos povos que querem viver de acordo com uma cultura que é uma cultura diferenciada, diferenciada porque é de povos que vivem em íntima relação com a floresta, com ecossistemas bem complexos, né? Então veja, essa referência ambiental permite, por exemplo, ter uma certificação da produção, certificação de origem, certificação ambiental, que permite aos produtos produzidos por essas populações que vivem de acordo com um modo de vida que se resume no conceito de florestania, permitem obter nichos de mercado que tradicionalmente a produção no campo não consegue alcançar, né? Então eu acho que essa é uma oportunidade de mercado aberta para um povo que tem uma cultura própria e que agrega aos seus produtos os valores da sua cultura, que é uma cultura florestal. Professor Rego, eu sou o Pedro Calcone de Souza. Eu gostaria de perguntar para o senhor, esse ano foi um ano de muita produção, mas eu gostaria de perguntar para o senhor quais são as expectativas para esse ano agora que nós estamos de 2002. A informação que eu tenho, seu Pedro, é que a área plantada de grãos aumentou em 70%. E isso é de fato surpreendente, não é? Porque a gente tinha dificuldades muito particulares agora no ano de 2002, que era a concessão do crédito através do FNO e do PRONAF, né? Porque se exige agora, né? O IBAMA está exigindo agora o termo de ajustamento de conduta quando não se tem a reserva florestal legal, né? Constituída, e isso é uma dificuldade burocrática a mais, né? Houve uma queda geral, concessão de crédito em toda a região norte, mas o Acre, embora tenha diminuído em termos absolutos, proporcionalmente na região aumentou bastante, né? Foi o terceiro estado que mais aplicou na região, né? Mas a gente esperava que a produção de grãos, por causa disso, não houve novos investimentos em mecanização esse ano, ela até diminuísse. Ao contrário, a informação que nós temos é que a área plantada aumentou 70%. Então a nossa conclusão é de que se estabeleceu uma produção de grãos aqui nessa região que eu já citei, que é uma região bastante plana e apta para a mecanização. O governo, em parceria com o BASA, garantiu o financiamento de 20 associações em 2001, que hoje estão todas mecanizadas, são associações que têm 30, 40 produtores, e todo esse universo de produtores está produzindo grãos, principalmente o milho mecanizado e mediante uma agricultura com tecnologia moderna. De modo que essa é a expectativa, é de que a produção esse ano continue crescendo, não só na produção de grãos, na produção de borracha, de castanha, né? Há, de fato, esse ano uma boa expectativa para a gente dar um novo salto na produção. Realmente, secretário, meu nome é Nédio Sérgio de Oliveira, amazonense. Secretário, eu pergunto ao senhor, qual é a melhoria que você puder fazer para dentro do município para trazer a escoação do Hamas para cá? Tradicionalmente o Acre, como toda a Amazônia, tem uma dificuldade adicional no escoamento da produção rural. Porque no caso do Acre, embora tenha uma ramificação enorme, uma capilarização de ramais, estradas pequenas, estradas rurais, essas estradas têm um solo extremamente argiloso e que durante o período de chuvas não permite o tráfego de veículos que transportam a produção, caminhões e caminhonetas e assim por diante, né? Então, a solução para isso é ter minimamente uma ação de melhoramento dessas estradas rurais, estradas da produção, né? Isso representa um custo muito alto.
O nosso governo tem feito um esforço muito grande nesse aspecto, né? Melhorando inclusive em algumas regiões as tecnologias de implantação desse tipo de estrada de produção, e isso tem aberto novas possibilidades de escoamento. Mas tem a outra parte do transporte propriamente dito, de colocar à disposição das comunidades rurais veículos de transporte. Aí a grande oportunidade tem sido os rios, né? Quer dizer, os barcos são, primeiro, um investimento menor do que em caminhões, né? E depois permite um custo muito menor do transporte, Então o transporte fluvial tem sido a oportunidade que a gente tem explorado bastante, principalmente em regiões como Purus, o Juruá, o Envira, o Tarauacá. Recentemente o governo fez um grande investimento nesse aspecto, em barcos para comunidades rurais, através de convênio com sindicatos rurais. E isso tem prosseguido. Agora mesmo nós estamos na expectativa de um fundo, né, chamado Fundo de Florestania, dentro do programa do BID, que vai permitir ampliar esse programa. Então o caminho é esse, colocar nas comunidades, através de diversos instrumentos, como esse Fundo da Florestania, o próprio FNO especial, né, por meio do crédito coletivo, né, veículos de transporte adequados a cada situação. No caso dos rios, barcos, no caso das estradas rurais, veículos que sejam capazes de rodar nessas estradas. Professor, a gente deu para sentir o quanto que essas mudanças estão sendo bastante significativas, né, para a população do estado, da zona rural, da zona urbana também. Mas a relação do emprego, né, essa questão de geração de emprego, geração de renda, como é que está? Quanto que melhorou? Olha, essa é uma polêmica que tem sido feita há 2 anos, né, porque o governo Jorge Viana teve um compromisso com o emprego, não é? O principal compromisso dele foi sempre com o emprego, né? No contexto de uma economia sustentável. Emprego né? e geração de renda, né? Emprego e geração de renda, consequentemente. E isso tem sido muito questionado. Então eu vou dar algumas informações assim que permitem a gente concluir, sem grande esforço, de que se avançou muito nessa área. Então, ora, se nós em 3 anos, o nosso governo criou condições para se aplicar 75 milhões de crédito rural em 3 anos. Se a produção de grãos esse ano, já foi duplicada, deve triplicar esse ano em relação ao que era no início do governo. Se a produção de farinha no Juruá, que cria muitos empregos, né, uma atividade muito criadora de empregos, passou de 7 mil, 8 mil toneladas para 12 mil toneladas anuais, né? Se a produção de borracha saiu de pouco mais de 1.000 toneladas para 4 mil toneladas esse ano, que é a expectativa, né? Enfim, se os novos empreendimentos industriais que estão surgindo aí, por exemplo, na indústria moveleira, né? Se o comércio se mostra extremamente ativo em relação ao que era, bastava para a gente concluir que o comércio melhorou só pelo pagamento do funcionalismo em dia e pelo aumento do salário do pessoal do Estado, né, com os planos de carreira, né, e toda a produção que aumentou. Se alguém achar que isso não cria emprego, eu quero rasgar o meu diploma de mestre em economia, porque a gente aprendeu durante todo o tempo, né, claro que é certo que quando você tem um avanço tecnológico, o emprego pode diminuir, mas se você não aumentar a produção, né, mas não é o nosso caso, absolutamente não é o nosso caso. Isso é uma coisa de economias industriais. A gente consegue no Acre desenvolver todas as áreas aqui, né? praticamente. Esse o desemprego estrutural, que todo mundo sabe o que é, né? Agora, a verdade é que com a ampliação de uma fronteira de produção, como nós estamos fazendo, a tendência é criar empregos. Há uma pesquisa que o governo tem feito, através da Secretaria de Planejamento anualmente, e que
é um censo, visita todas as empresas na área urbana. Na área rural a gente faz um cálculo, né? Um cálculo estimativo muito conservador, né? Então essa pesquisa e esse cálculo que nós fizemos, por exemplo, a gente diz que um financiamento do FNO para um produtor cria um emprego. Claro que cria muito mais. Né? É uma Cria família muito mais, beneficiada, né? né? Um assentamento cria um emprego. Pelos dados da FAO, um assentamento cria 3 empregos. Então é um cálculo muito conservador. Com esses cálculos todos, nós temos uma estimativa de mais de 30 mil empregos criados hoje. Entendeu? Então, de modo que essa é uma discussão que, por mais que se possa questionar a geração de emprego nesses 3 anos, é uma coisa que salta aos olhos, pelas informações estatísticas que estão aí, do aumento da produção, do aumento dos investimentos. Agora mesmo 70% da área de grão foi ampliada. 70% da área de grãos anterior, ou seja, a de 2001 para 2002, configura um quadro novo de produção de grãos que amplia os empregos, evidentemente, né? Então, de modo que há é claro que nós entramos no governo com um índice de desemprego de 20%, 70 mil pessoas acima de 10 anos que procuravam emprego do Acre não achavam. Então, se a gente cria 30 mil empregos, nós não resolvemos o problema do desemprego. O problema do desemprego não se resolve em 3 anos, né? É um problema nacional, um problema da economia internacional. Agora, o que nós fizemos foi avançar bastante no emprego, não é? Não, mas tem muita gente desempregada. Tem, nós encontramos 70 mil pessoas desempregadas, empregamos 30 mil, todo ano entra novas pessoas no mercado de trabalho. Então é uma corrida contra um desemprego que é também, da própria estrutura da economia do país, do Estado, né? Então nós estamos resolvendo. Ele vai ser resolvido num horizonte de tempo que nós não podemos adiantar. Mas a questão básica é que nós estamos avançando na questão do emprego. Professor, e em Rio Branco, o comércio, ele com certeza avançou muito também, né? Qual é a análise que o senhor tem, conhecimento, com as informações que o senhor tem sobre o comércio no Acre agora, nos últimos anos? Eu todo ano eu não tenho dados quantitativos precisos, né? Esses dados acho que ninguém tem. Eu todo ano faço o seguinte, eu telefono para as principais federações das empresas, eu falo pessoalmente com os empresários para fazer uma avaliação do que foi o desempenho do comércio, para a gente ter uma ideia. E a gente tem tido depoimentos assim, muito favoráveis, né? Favoráveis em tudo que é lugar. Nos 2 principais mercados de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, tem sempre a manifestação da Associação Comercial, da Federação das Indústrias e de empresários, de que as vendas têm aumentado ano a ano, nesses últimos 3 anos, né? Por exemplo, em Cruzeiro do Sul, o comércio assim tem um ritmo, né, inclusive de crescimento muito maior do que Rio Branco, né? É assim como fosse uma nova fronteira do comércio, né? Estão indo empresas novas daqui de Rio Branco para lá. A Utilar acabou de colocar uma loja lá, né? Boutiques daqui estão indo para lá, quer dizer, você sente que o comércio está crescendo. Ou seja, está tendo investimento no interior também, né? Também no interior, há toda uma expectativa, também, né? Uma expectativa que favorece da produção, que favorece do crescimento da economia, que favorece o crescimento do comércio e dos serviços, né? Isso é uma coisa muito visível, bastante visível. Professor, vamos falar um pouco também do nosso modo, nosso jeito acriano de ser, né? Nós temos uma característica muito forte, que é de ser muito guerreiro, né? E como é que o senhor analisa esses últimos anos que o senhor está à frente desse trabalho, essa reação do povo acriano, né? Com esse nosso modo de ser, esse nosso jeito acriano de ser? Qual a impressão e quais são as esperanças que o senhor tem do Acre dar certo, melhorar e a gente viver mais feliz ainda no nosso estado? O povo acriano é um povo muito criativo, né? Muito criativo e trabalhador. E tem uma coisa excepcional que é essa relação muito especial com a natureza, né? Com a floresta, né? Então isso traz um ensinamento muito grande para a vida, né? Para a vida em todos os seus aspectos, né? Eu tenho notado, é preciso anotar isso inclusive, que a oportunidade que se abriu agora para o povo acriano, seja ele da cidade, seja no campo, tem sido aproveitada de uma forma muito especial, né? A gente sente assim
um contentamento, não é? Um contentamento. O povo está mais alegre, né? Que o povo acriano é, de fato, um povo muito alegre, criativo, alegre. É uma versão florestal do carioca, sabe? Então, um povo alegre. É a florestania, né? não é, a professor? florestania, É o nosso aí, modo né? de jeito de Então, ser. a gente sente um grande contentamento, um grande desejo de melhorar de vida, aproveitando essa oportunidade, né? De viver melhor, de trabalhar, de crescer, enfim, de melhorar a qualidade de vida, né? Isso é na cidade e no campo. A gente vê, com as oportunidades que têm aparecido, experiências muito criativas, né? Para se produzir no nosso ambiente próprio, de acordo com a nossa cultura. Produtos novos estão aparecendo na floresta. Eu tive uma surpresa muito grande, tendo relação com as comunidades extrativistas do Alto Juruá, né? Nós vimos que lá, numa comunidade, quase por esforço próprio, né? Eles começaram a explorar a unha de gato, que é uma espécie, né? Que hoje é bastante utilizada. E como é que é? Uma semente? O que é a unha de gato? Não, eles colhem a folha, né, e os galhos, né, e aquilo vai ser transformado num produto farmacêutico, né, um produto farmacêutico que está sendo utilizado como anti-inflamatório, como anticancerígeno. Enfim, é um produto que está sendo muito exigido pelo mercado de fármacos. Não é à né? toa que dizem que o remédio do câncer está aqui, né? Está aqui uma procura combater. grande. E lá eles já estão com plano de manejo, para isso estão trabalhando. Tem agora 30 toneladas para vender estocadas, né? E estão trabalhando também com óleo de copaíba. Então, e óleo de andiroba. Tem um plano de manejo com vários produtos da floresta, né? Uma comunidade que procurou a sua saída, né? Quando o governo chegou lá, eles já estavam fazendo isso. Todos né? nós precisamos sobreviver, né? Sobreviver, justamente. Então, veja, é um povo criativo, lá no mais longínquo ponto do estado, essa comunidade buscou na floresta, né? Isso é que é florestania, buscou na floresta o seu meio de sobrevivência para construir renda, emprego e qualidade de vida, né? Inclusive, ali naquela localidade, o governo vai construir um centro de florestania, que é um centro onde a comunidade vai construir a sua vida de acordo com, procurando conquistar os direitos, né? Os direitos do cidadão conforme o seu modo de vida, né? Então, de modo que há um ânimo novo, um sentimento novo no Acre, né, que aponta para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do Estado, né, de acordo com as nossas tradições, com a nossa cultura, com o nosso sentimento, com o nosso modo de viver. Professor, e a relação com os povos indígenas, né? Como é que está sendo trabalhado também? Tem algum projeto, algum trabalho sendo feito com as comunidades? Tem. Até o nosso governo, o Brasil e o Acre desconhecia que havia uma população indígena. Ninguém falava em índios no Acre. Índio era uma novidade, era uma coisa que não merecia a atenção dos órgãos públicos, né? Agora não. Agora o Acre reconhece, né, a população indígena que é de fato por direito histórico, né, o povo acreano, né, o direito histórico, a origem, a raiz do povo acreano, né, os índios e os seringueiros. De modo que o nosso governo tem uma política indigenista, né, indigenista conduzida pela Fundação Cultural, pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre e pela CEATEC, que é a Secretaria de Assistência Técnica. Então há uma relação estreita na questão da defesa da cultura dos povos indígenas, né? E nos incentivos para que eles criem, de acordo com a sua cultura, criem a sua forma própria de, não digo de desenvolvimento, mas de construir uma vida melhor. Garantir o seu espaço, né, professor? Justamente. Gente, eu fico assim muito contente, né, por ter tido essa conversa com o senhor, porque sei que ela com certeza foi muito esclarecedora e muito importante para a gente conhecer melhor o nosso estado, saber o que está acontecendo no Acre e poder falar um pouco da gente, né, professor? Muito obrigada, viu, pela entrevista, pela atenção. Eu que agradeço a sua simpatia e a conversa. Eu espero que tenha sido dentro daquilo que você esperava, da expectativa. Com certeza. Que você esperava, e
àqueles que vão nos ver e ouvir a nossa entrevista. Obrigada, professor. Obrigado, Tico.